Bem, no dia de hoje eu vou-vos falar sobre a minha história no Airbnb. Como é que eu comecei e como é que as coisas foram evoluindo até aos dias de hoje. Bem, tudo tinha começado numa altura em que eu tinha ficado desempregado há pouco tempo e decidi que queria uma forma de ter dinheiro relativamente rápida, até conseguir uma função a tempo inteiro de trabalho. Eu na altura não sabia muito bem o que é que poderia fazer e na altura tinha uns quartos, ou melhor, tinha na minha própria casa, tinha um espaço na cave que poderia funcionar como quarto. E eu pensei, bem, posso arranjar ali umas coisas, tenho um quarto na cave que pode funcionar como quarto. Bem, eu já tinha ouvido falar de uma plataforma em que se podia rentabilizar para conseguir, até acho que foi na televisão, numa notícia aqui há alguns anos, mais de 5 anos, creio eu, tinha ouvido falar já sobre isso, mas nunca tinha pesquisado muito. E depois pesquisei e vi que havia a plataforma do Airbnb. O que é que eu decidi? Tenho aquele espaço livre, agora tenho um pouco mais de tempo, porque não tenho uma atividade propriamente fixa. Vou então colocar um anúncio, tirei umas fotos, não eram fotos por aí além, mas tirei umas fotos ao espaço, aquilo que oferecia, fiz um anúncio no Airbnb. Bem, pus lá o anúncio, não resultou em nada. Passado um mês, mais ou menos, recebo uma notificação no telemóvel com uma reserva, ou seja, uma pessoa tinha feito uma reserva. Fiquei assim um pouco admirado, fiquei assim surpreendido, mas fiquei contente por ter então a reserva. E era uma pessoa que tinha reservado, um hóspede. Na altura o perfil do hóspede tinha uma fotografia que era uma fotografia do passaporte, em que a fotografia tinha um carimbo, ou seja, um carimbo na própria fotografia do perfil do Airbnb da pessoa que ia ficar com um hóspede. Eu fiquei assim, bem, o que é que sairá daqui? Fiquei assim um bocado receoso, é a primeira vez que vou receber alguém, portanto tratava-se da casa pessoal, é a primeira vez que vou receber alguém, como é que isto irá correr, como é que não, estou aqui um bocado receoso, e bem, mas vamos a isto, a ver o que é que as coisas surgem. Até foi por um valor relativamente baixo. Era um hóspede que era brasileiro, foi o meu primeiro hóspede, ele era economista, cheguei a falar um pouco com ele quando ele ficou na reserva. Mas eu liguei-lhe, não atendeu, não atendeu, que estranho. Mas depois ele devolveu a chamada, disse que estava a chegar, que ia chegar de carro, e lá chegou. Foi uma estadia curta, não sei se foi 2, 3 dias, mais ou menos, foi relativamente curta. Na altura até tinha tirado, foi a primeira experiência, fizemos uma conversa e ele vinha fazer o caminho de Santiago e falou-me sobre alguns pormenores, trocámos aqui alguma experiência de vida, da pouca que eu tinha na altura, mas ele já tinha alguma idade, já estava reformado, estava então na área da economia. E lembro perfeitamente que eles tinham falado da teoria das 10.000 horas, que é supostamente para uma pessoa ser relativamente bom numa área, tem de trabalhar pelo menos 10.000 horas a fazer essa atividade para ser relativamente bom nessa área. Ou seja, um ano tem 8.760 horas, portanto, se trabalhar um terço disso dá umas X horas, se multiplicar isso para até chegar às 10.000 horas poderá ser 3, 4 anos, mais ou menos. Pronto, ele falou-me sobre essa teoria, vale aquilo que vale, mas achei interessante e engraçado. Pronto, foi a primeira reserva, terminou, deu-nos feedback cada um a ele, eu dei-lhe a ele, deu-me a mim, deu-me um feedback bom. E aquilo que eu valorizo mais nos feedbacks é que, independentemente de ser mau ou bom, ser sincero, ou seja, contar aquilo exatamente que se passou. Isso é o que eu valorizo bastante e tento fazer isso quando coloco um comentário sobre um hóspede. Dizer de uma forma prática aquilo que se passou na realidade, independentemente de ser melhor ou pior, de uma forma neutra, aquilo que se passou para as outras pessoas poderem ver exatamente aquilo que aconteceu. É isso que eu tento fazer sempre nos comentários. Pronto, correu bem, vou continuar com o anúncio, pode ser que surja. Na altura estávamos em 2017, sensivelmente no primeiro semestre de 2017, mais ou menos. Lá continua, acabou por surgir mais alguns hóspedes. Eu vou organizar aqui a casa, porque eu tinha 2 espaços na cave, podiam funcionar como quartos.
Depois coloquei o outro, arranjei a casa e coloquei basicamente os 2 espaços. Depois tive de fazer mais tarde, uns anos mais tarde, pronto, continuou a com os alojamentos. Obviamente que havia períodos em que havia mais pessoas e outras que havia menos, mas foi correndo relativamente bem. Depois acabei por, em 2018, conhecer, através do próprio Airbnb, uma pessoa que tinha ficado alojada, que, portanto, nos dias de hoje tem uma importância grande, obviamente. Portanto, foi bom, ou seja, o Airbnb para mim foi uma referência, tanto a nível profissional, porque me permitiu rendimentos tanto como a nível pessoal, ou seja, tem uma ligação bastante forte, não é? Pronto, as coisas foram correndo, depois, depois entretanto acabei por arranjar um trabalho full-time e acabei por não ter assim tempo para poder dedicar ao próprio Airbnb, ou seja, houve depois períodos em que eu tive de ficar indisponível na plataforma de algumas datas porque não me permitiria a conciliação. Entretanto, essa pessoa que eu conheci mais tarde conseguiu-me ajudar para ser minha co-anfitriã, para podermos, em alturas que seria mais difícil ter a disponibilidade, fazermos os 2 em conjunto, alojar no Airbnb. Depois, continuou sempre a ir tendo hóspedes, mais ou menos em 2017, foi mais ou menos quando comecei o Airbnb, comecei a fazer vídeos a explicar qual foi, como é que era o processo burocrático de fazer isto um alojamento local, ou seja, fui fazendo sempre vídeos ao longo que ia recebendo hóspedes, e isso acho que foi um dos meus focos também, ir fazendo vídeos para as próprias pessoas que queriam também entrar na própria plataforma, a conhecerem como é que as coisas funcionavam, e fui então fazendo vídeos ao longo do tempo. Depois, isto foi pouco tempo comecei em 2017, 2018 já tinha conseguido ficar estatuto de Superhost. O que é este estatuto de Superhost? É ter avaliações que permitam ter um selo de destaque no perfil. Supostamente são hóspedes que têm maior experiência, porque têm um feedback relativamente bom, ou minimamente bom. E pronto, isso também possivelmente ajudou também a ter mais hóspedes, exato. Pronto, depois houve aí alturas que houve um outro ano que eu fiquei também indisponível, ou seja, não tinha assim tempo para alojar, ou seja, tinha atividade, mas não estava a exercê-la, digamos. Pronto, entretanto, depois, mais tarde, ou seja, comecei por ser anfitrião, depois super anfitrião, depois mais tarde recebi o próprio mail do Airbnb a convidar-me para submeter, para poder pertencer à comunidade de anfitriões especialistas do Airbnb, que é basicamente responder a perguntas de utilizadores que têm dúvidas na plataforma. Também aderi e fiz parte dessa comunidade. Depois um pouco, isto creio que em 2019, sensivelmente. Depois, em 2020, estamos em 2021, não, em 2020, agora em 2021, que há poucos meses, também recebi o convite do Airbnb, recebi 2, um para fazer parte da comunidade local do Airbnb aqui no Porto, em Portugal, mas face à minha disponibilidade, não consegui mesmo, não consegui dizer que sim, porque em termos de timing não conseguimos fazer tudo. Portanto, isso tive de deixar de parte, mas entretanto antes disso tinha havido também um convite para ser embaixador do Airbnb em Portugal. Eu já vos falei o que é mais ou menos ser um embaixador do Airbnb. Esse convite aceitei porque já é mais fácil conciliar. Portanto, foi este mais ou menos o meu percurso até aos dias de hoje. Ou seja, neste momento sou super anfitrião, super host, consoante a disponibilidade que eu, em conjunto com a minha co-host, conseguimos arranjar para pontualmente termos hóspedes. Pronto, faço parte da comunidade do Airbnb, que responde a dúvidas dos utilizadores,
pontualmente também, e sou também embaixador do Airbnb. Foi mais ou menos este o meu percurso. O último, que foi este do Airbnb, que foi também em meados de 2020 que comecei. Ou seja, para mim acabou por ser em aspecto tanto profissional e, mais importante, também pessoal, muito valorizado para mim. Ou seja, posso dizer que tenho uma história interessante, pelo menos até aos dias de hoje, com esta plataforma. Vamos ver como é que a própria plataforma vai evoluir para os desafios futuros, mas este primeiro vídeo de 2022 quis-vos então falar, obviamente que isto não é tudo em pormenor aquilo que se foi passando. Isto são aqui alguns eventos que se foram passando ao longo destes anos, que até hoje que fizeram com que esta comunidade do Airbnb, pelo menos para mim e as pessoas que eu fui conhecendo durante este período, contribuíssem para eu crescer mais, seja a nível profissional e pessoal. Ou seja, foi bastante interessante. Bem, isto era então para ficar aqui com uma ideia sobre qual foi o meu percurso desde 2017, quando começou, até agora. Portanto, este vídeo à partida será a ser lançado no início de 2022, e queria-vos começar este canal com um vídeo um pouco mais exemplificativo do que foi o Airbnb, o que é que está a ser até agora, para ficarem aqui com uma ideia, e para começar um canal com um vídeo um pouco diferente daquilo que é habitual, ou seja, para vos falar um bocadinho desta experiência que foi o Airbnb até agora. Bem, continuaremos com mais temáticas sobre mais assuntos do Airbnb e alojamento local neste ano. Teremos também a vertente da parte de economia. Por hoje, por esta semana, vamos então ficar por aqui. Vemo-nos num próximo vídeo. Adeus!